As cidades de refúgio. A poeira de Quedes ainda não havia assentado nos pés de um homem chamado Eliel. Quando o peso da realidade o atingiu, ele estava salvo, mas era prisioneiro da própria salvação. Da muralha ele via as colinas da sua infância, mas ele não poderia tocá-las. O vingador do sangue rondava o portão como um leão, esperando um único passo em falso fora do limite da cidade. Viver em Quedes era viver sob quase livre, quase em casa, quase perdoado. Mas, certa manhã, enquanto Eliel observava o sumo sacerdote de Israel caminhar pelo pátio com vestes de linho e o peitoral de pedras preciosas, o tempo pareceu dobrar-se. A narrativa bíblica do Antigo Testamento encontrou o eco do que estava por vir. O sacerdote olhou para Eliel e por um instante o camponês não viu apenas um homem idoso, ele viu a sombra do refúgio final. Até quando, Senhor? Perguntou Eliel com voz embargada. Até que o sacrifício encontre a paz, respondeu o sacerdote. Eu sou o muro que te protege hoje, mas virá aquele que será a porta aberta para sempre. Anos se passaram no exílio silencioso das cidades de refúgio, até que o som do chofar ecoou de forma diferente pelas ruas de Quedes. Não era um chamado para festa, era um lamento longo e profundo. O sumo sacerdote havia morrido. Naquele exato momento, o peso que esmagava os ombros de Eliel desapareceu. Pela lei, a morte do sacerdote selava o passado. O sangue derramado acidentalmente no bosque fora pago pela dignidade da vida que se findava no templo. Eliel caminhou até o portão principal e o vingador do sangue estava lá. Mas as suas mãos estavam abertas, vazias de pedra ou de espadas. A lei agora protegia o fugitivo em campo aberto. Enquanto Eliel corria de volta para sua herança, a narrativa bíblica nos transporta para uma colina chamada Calvário. Ali, o verdadeiro sumo sacerdote não estava morrendo de velhice em um leito de plumas, mas pregado em uma cruz de madeira bruta. Diferente das cidades de pedra, Jesus não apenas oferecia um muro para se esconder, ele se tornava o próprio corpo ferido para absorver o golpe do vingador de sangue. Em Quedes, o erro era esquecido pela morte de um homem. Na cruz do Calvário, a rebeldia é transformada em justiça pela morte de Deus. Eliel chegou em casa e abraçou sua família sob o sol do entardecer. Ele era um homem livre porque alguém maior que ele havia partido. A cidade de refúgio ficou para trás como um símbolo, pois agora o refúgio não era mais um lugar geográfico com coordenadas no mapa. O lugar de refúgio se tornaria um nome. O fugitivo não precisaria mais correr para longe do julgamento. Ele corria para os braços do juiz, que decidiu se tornar o seu advogado. Essa conclusão une a justiça rigorosa da lei com a graça escandalosa do Evangelho. As cidades de refúgio. Capítulo 20 de Josué. O Senhor disse a Josué:
Diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio de acordo com as instruções que dei a Moisés. Qualquer um que matar alguém acidentalmente e sem intenção poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar a sua morte. Ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades à porta da cidade. Apresentará seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhe darão um lugar para habitar no meio deles. Se os parentes da vítima forem até lá para vingar sua morte, as autoridades não entregarão o acusado, pois ele matou alguém sem intenção e sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela autoridade, que dará o veredito. Continuará a viver na cidade até a morte daquele que era o sumo sacerdote na época do acidente. Depois disso, terá liberdade de voltar para a sua cidade de onde fugiu. Estas foram as cidades designadas como cidades de refúgio: Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Criate Arba, isso é Hebron, na região montanhosa de Judá. Estas foram as cidades designadas ao lado leste do Jordão, em frente a Jericó. Bézer, no planalto desértico da tribo de Ruben. Ramote, em Gileade, na terra da tribo de Gade. E Golã, em Bazã, no território da tribo de Manassés. Essas cidades foram separadas para todos os israelitas e também para os estrangeiros que viviam entre eles. Qualquer um que matasse alguém acidentalmente poderia se refugiar numa dessas cidades. Assim, não seria morto por vingança antes de comparecer a julgamento perante a cidade. As cidades de refúgio. Hoje não são cidades que podem nos refugiar, apenas um nome que é sobre todo o nome. E este nome é o nome poderoso de Jesus.